A tragédia da família Olinga. A mão da causa de Deus, Enoque Olinga, retornou a Uganda no mesmo ano de 1977 para ajudar a proteger e preservar a comunidade Bahá'í durante a guerra civil que enfermava o país ugandense. Em setembro de 1977, a fé Bahá'í fora banida em Uganda pelo novo governo ditatorial liderado por Idi Amin Dada. Todas as instituições administrativas Bahá'ís tiveram que ser fechadas. Em março daquele mesmo ano, Enoque Olinga sofreu um terrível acidente automobilístico quando seu carro foi atropelado e derrubado ao lado de uma colina por um transporte de tropas militares, e depois ele foi roubado pelos soldados e lá deixado ferido para morrer. Enoque Olinga comentaria de que se não fosse por Baha'u'lláh, ele teria morrido naquele acidente. 2 dias depois do acidente, seu filho Badi foi sequestrado por soldados. Enoque providenciou então que sua esposa e a sua filha mais nova, Tahereh, regressassem para a cidade de Tiling. O trem que viajaram foi atingido por saraivadas de balas várias vezes, causando muitas mortes. No entanto, eles não foram feridos. Badi retornou e Enoque prontamente enviou ele e seu irmão Patrick para Tiling para se encontrarem com sua mãe. Ele estava muito fraco para fazer a viagem devido ao acidente automobilístico e Kampala continuava sendo fortemente bombardeada. Enoque Olinga, então, foi persuadido a buscar refúgio na propriedade do templo Bahá'í. Lá, ele chegou caminhando a pé, com extrema dor, lutando contra as multidões de pessoas que àquela altura tentavam se evadir, fugir da cidade de Kampala. Naquela noite, uma batalha feroz de artilharia se espalhou pelo templo e em suas vizinhanças. E Enoque Olinga passou aquela noite imerso em orações. No dia seguinte, o templo Bahá'í continuava ainda de pé, sem ter sofrido danos. Enoque decidiu logo regressar para sua casa, acreditando que estava sendo saqueada. Ele foi acusado de ser um dos homens de Idi Amin Dada, mas de alguma forma conseguiu convencer aqueles militantes do contrário. Enoque Olinga retornou então ao templo e continuou ajudando em sua proteção. Gradualmente as condições melhoraram e a Casa Universal de Justiça conseguiu nomear um corpo administrativo Bahá'í interino para reorganizar as atividades e administrar as propriedades Bahá'ís. Enoque Olinga passou os seus dias trabalhando no templo Bahá'í e ajudando o comitê administrativo. Ele retornou à sua casa em Kampala e sua família então se reuniu a ele. Era domingo, 16 de setembro de 1979, o exato aniversário de uma das filhas de Enoque Olinga e que havia sido planejado para ser um dia de reunião familiar. Alguns nem conseguiram chegar a tempo. Depois das 8 horas da noite, na hora local de Kampala, 5 soldados adentraram na casa de Enoque. Enquanto um ficava de guarda no portão da casa, os outros assassinaram Enoque Olinga, assassinaram sua esposa e assassinaram 3 dos seus 5 filhos. Trilhas, rastros de sangue foram da cozinha até os fundos da casa. Uma das crianças foi ferida e grosseiramente enfaixada, antes da família ser executada. O próprio Enoque Olinga foi morto no quintal, onde antes havia sido ouvido chorando, depois de talvez ter visto sua família morta na mesma casa em que ele declarara seu amor por Baha'u'lláh. A trágica notícia foi transmitida inicialmente pelo funcionário para um membro da administração nacional Bahá'í.
E depois, essa trágica notícia foi levada a uma pioneira de 79 anos de idade, Claire Ank, que imediatamente fez uma chamada telefônica interurbana internacional. Em última análise, a notícia chegou à Casa Universal de Justiça, o órgão máximo da administração Bahá'í no planeta, enquanto esta se encontrava em reunião no dia 17. Todos os mortos foram enterrados no cemitério Bahá'í, no terreno adjacente à Casa de Adoração Bahá'í de Uganda. Isso aconteceu no dia 25, enquanto continuava no país o terrorismo e a guerra civil. O funeral da família Olinga reuniu centenas de Bahá'ís que conseguiram fazer a viagem e também vários membros do governo de Uganda. Beloved friends, I am very happy indeed to be here this evening, and I do hope that you too are happy. Are you happy? Yes. Are you really happy? Thank you very much indeed. The Baha'is are very fortunate in that they are alive in these days and have been enabled by Baha'u'llah himself to recognize him who is the Lord of this day. And that's why Baha'is should be happy always. It is not possible, the beloved guardian explained, it is not possible for anyone in the world to be happy without God. We must know God first. We must know God. And when we know Him, then we are expected to love Him with all our hearts. No wonder Baha'u'llah himself, the supreme manifestation of God, has said that the first duty prescribed upon the people of the world, only one duty, and that is to recognize the manifestation of God for their day. The beloved guardian said, anyone in Africa living in a small village and unable to read or write, but believes that Baha'u'llah is the manifestation of God for today, that Baha'i in that African village occupies a very high station, a very high position in the eyes of God. He said, of all the gifts which God has given mankind, the greatest, including love, wisdom, knowledge, and other merciful qualities, the greatest is the gift of teaching the Baha'i faith. There are many Baha'is in the world. They are not aware of Baha'u'llah. That's what. Find them. That's the first thing to know. And when we are sincere, then we shall be led to them. He said, first, believe in Baha'u'llah and surrender your will in favor of the divine will. Love Baha'u'llah with all your heart. Trust in Him and have confidence in Him. And go out believing that He is with you and He will guide you to the right people.